Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre a incompatibilidade entre a fala e a atitude de algumas pessoas. Nós sabemos que existem muitas pessoas que falam, mas não fazem, prometem, mas não cumprem. Então é muito importante que nós estejamos atentos às atitudes, aos comportamentos das pessoas. Porque nós criamos muitas expectativas em cima daquilo que o outro fala. E aí muitas vezes nós nos frustramos porque nós damos muita credibilidade à fala e não vemos a ação e não vemos as atitudes acontecerem. E com isso, nós ficamos decepcionados. Nós precisamos entender que nós vamos conhecer as pessoas através dos seus comportamentos, das suas atitudes e não das suas falas. Porque as pessoas podem falar qualquer coisa, principalmente no momento em que está realizando a conquista, tanto para um relacionamento, para um investimento, para a ocupação de um cargo. Então, nesse momento, a pessoa vai se apropriar de uma boa comunicação, de estratégias, de manipulação, de um comportamento mais solidário, de uma atitude mais empática, tudo isso depositado na fala. E aí, na hora que nós vamos ver essa fala na prática, existe a incoerência. Então, as atitudes do ser humano, ela vai nos dizer o que nós realmente podemos esperar ou não desse sujeito. As suas omissões, as suas intervenções, os seus comportamentos, a forma como é recíproca com o outro, os valores, o caráter. Então, tudo isso é que vai nos sinalizar o quanto nós podemos esperar ou não determinadas coisas de uma pessoa. Por isso que muitas vezes nós ouvimos frases do tipo: você fala, mas não faz. Você fala, mas você não põe em prática. Então, existe a divergência, existe a incompatibilidade entre o que o sujeito prega e aquilo que ele executa. Então, nós precisamos ficar atentos ao comportamento, à ação, às atitudes e não ao que o outro fala. Porque quando nós valorizamos demais a fala do outro e não vemos acontecer na prática, no comportamento, nós acabamos nos frustrando. Então é importante que você perceba e exija que a fala esteja caminhando lado a lado com as atitudes, para que ela realmente seja eficaz, para que realmente exista veracidade naquilo que está sendo falado, que está sendo pregado. Porque quando nós validamos demais a fala e não exigimos ação, nós acabamos acreditando em algo que não é real. Então é importante
que nós estejamos atentos aos comportamentos das pessoas, porque são esses comportamentos, são essas atitudes que irão dizer para nós quem realmente são aquelas pessoas, o que nós podemos ou não esperar que elas nos traga como retorno daquilo que foi falado. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com aquilo que o outro vai nos trazer, porque nós acreditamos muito nas falas, mas é importante entender que pessoas que falam e não fazem, pessoas que prometem e não cumprem, são pessoas muito centralizadas. Elas estão muito preocupadas com o próprio benefício, com o que elas vão conquistar naquele momento. Se depois, em algum momento, você despertar e perceber que não existe coerência entre fala e ação, ela provavelmente vai ter uma desculpa para te dar. Mas o que importa para ela é que a conquista, a confiança, o merecimento, ela já teve de você. Então, as pessoas que costumam apresentar essa divergência entre fala e ação são pessoas que não têm preocupação com reciprocidade, que não têm preocupação com empatia, são pessoas que estão unicamente preocupadas com o seu bem-estar, com a sua realização, com a sua satisfação e não têm preocupação ou responsabilidade afetiva com o outro. Ela está voltada para si mesma. Então, que você possa ficar atenta às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas com as quais você se relaciona, tanto de forma afetiva, quanto em uma parceria, em um investimento, em uma troca, para que você não se frustre, porque dar somente valor àquilo que é falado e não observar as atitudes e os comportamentos do outro pode fazer com que você muitas vezes tome atitudes ou faça escolhas indevidas, baseadas somente naquilo que é falado e não naquilo que é executado. Então é importante que nós estejamos atentos aos comportamentos das pessoas com as quais nós nos envolvemos e que nós colocamos em nossas vidas para compartilhar de alguma forma conosco em alguma situação, em algum ambiente ou em alguma decisão que nós tomamos. Um abraço carinhoso e boas reflexões para que você não se frustre com as falas e os comportamentos divergentes das pessoas as quais estão ao seu redor. Um abraço.